Ei, muito bom dia! Hello, pessoal que está aqui neste podcast. Segunda-feira, 18 de agosto. Bora para mais uma vibe do dia? Estou muito animada que você está aqui, que você deu play neste vídeo, neste podcast. Se você é novo por aqui, mas ainda não me conhece, fica até o final para você entender como funciona, para você receber principalmente as energias boas que a gente compartilha aqui, principalmente se você for um amante da astrologia. Você é muito bem-vindo. Já te convido a deixar esse like aqui para reforçar esse canal, porque eu tenho certeza que você vai gostar. Eu me chamo Vivian Berger, caso você não me conheça, sou sua nova astróloga, também sua nova amiga. E vou te falar tudo que vai acontecer nesse céu de segunda-feira. Porque assim na Terra como no céu a gente está nessa perfeita conexão, nessa sintonia. Então, me acompanha até o final. Vou compartilhar com você a minha tela para mostrar para você o que está rolando nesse céu de segunda-feira. Que a gente amanhece, a gente está uma semana, né? Uma segunda-feira, de lua minguante no céu. E a fase minguante é uma fase que a gente fica mais introspectivo, a gente tende a ficar mais introspectivo, mas tá tudo bem se você não tiver, né? Todo mundo tem um ciclo interno, todo mundo tá vivendo um momento. Se você tá se sentindo minguado, a sensação da energia mais retraída, você está conectado com as fases da Lua. A Lua está minguante em Gêmeos, então aquela necessidade, às vezes, que a gente tem de compartilhar, de trocar ideia, de socializar, ela tende a reduzir. E o convite de uma lua minguante em Gêmeos é a gente fazer alguns detox mentais, sociais, higiene, sabe? De tanta informação que a gente consome, que a gente carrega, de abrir o celular já é bombardeado e um monte de coisa vindo de todo que é lado, 300 aplicativos, conversa com um monte de gente a todo momento, isso nos suga. Isso também nos cansa mentalmente. E se a gente está cansado mentalmente, o nosso corpo não rende no máximo que ele pode. Porque você entende que tudo vem de um estímulo mental, até lá na academia. Eu tenho certeza que se você estiver na academia, você já estiver lá nas suas últimas séries de repetição, você pode achar que o teu corpo está cansado, mas a sua mente, ela não cansa. Se a tua mente falar assim, a gente aguenta mais 3 rep, você vai ver que teu corpo vai aguentar, porque é um estímulo mental que vai para o teu corpo. Então, isso está tudo conectado. Agora, vamos lá, vamos entender aspecto por aspecto que está acontecendo nessa segunda-feira. Resumir o básico aí de uma lua em Gêmeos. De repente, você pode começar a sua segunda-feira, que é aquele dia de reunir, né, todo mundo do trabalho, para comentar o que que aconteceu no final de semana. Nem todo mundo vai estar tão empolgado assim para contar. Mas a gente tem um aspecto bonito nessa manhã de segunda, que é a lua conversando com o sol. Então a gente tem um trígono, aliás, um sextil, não um trígono, 60 graus aqui envolvendo lua em Gêmeos e sol em Leão. Então, sim, a gente vai querer ouvir, a gente vai querer ser ouvidos, mas com um equilíbrio, com a dose certa. Com o eu dou espaço para você, você dá espaço para mim, e ninguém aqui está se sugando, ninguém aqui está extraindo mais do que consegue ou pode do outro. E aí é muito importante, né, a gente ter esse equilíbrio, principalmente para começar a semana, né? Se você conseguiu fazer um detox mental no teu final de semana, tu vai chegar na segunda-feira, hoje, com muito mais, com muito mais diálogo, com muito mais vontade de ser uma boa recepcionista, né? De recepcionar as pessoas. E eu não digo só num trabalho de recepcionista, mas de receber, né? De trocar ideia, informação. Uma coisa legal que também está acontecendo é que Mercúrio está conversando com Marte. Então, se você, nesta semana, começar com algumas ideias mirabolantes e essas vontades, essas ideias que tá vindo para você, você sentir que você tem que já colocar um avanço nelas, que você já tem que tirar elas do campo mental e vir para o mundo real, também tá muito interessante. E Mercúrio em Leão está te trazendo uma dose de criatividade muito boa, coisas que você refletiu durante a temporada dele retrógrado. E ele conversando agora com Marte, é como se o momento de tomar aquela decisão que você refletiu, o momento de fazer aquele movimento, ele chegou. E muitos se enganam que acham que a lua minguante é uma lua que não se lança nada, que não faz nada, né, que só finaliza.
Pelo contrário, a lua minguante, quando você toma uma decisão, quando você dá o start, às vezes até você planta algo, ela também pode te gerar frutos muito mais, até mesmo fortes. Por quê? Porque a fase da lua minguante é aquela boa fase para a gente plantar, né, no mundo da agricultura, plantas, né? Plantas, alimentos, comidas que precisam ir lá para as raízes, que são debaixo da terra. Por exemplo, mandioca, batata, cebola, esses alimentos que vão para debaixo da terra crescer ali embaixo, que vão criar raízes. Essa fase da lua minguante é a melhor fase para esse tipo de plantio. Então veja que às vezes alguma decisão que você toma numa fase de lua minguante, ela pode ser muito próspera, ela pode ser muito boa e ela pode criar bastante raízes. E esse movimento acontecendo de Mercúrio, que é o nosso intelecto, com Marte, esses cortes, esses movimentos, também pode ser uma decisão que envolva um fim, ele pode ser muito bem certeiro, ele pode ser muito bem pensado e muito justo. A gente está com Marte em Libra. Então, você tem que tomar uma decisão e ela pode envolver parceria, ela pode envolver relacionamento. Às vezes é uma decisão que você toma com você mesma, entendeu? Não é uma coisa que você vai lá e fala para os outros, ó, vou fazer isso aqui a partir de hoje. É uma decisão que você toma contigo mesmo, mentalmente, que fala assim, ó, a partir de agora a gente vai agir assim. Eu com você mesmo, você fala na frente do espelho, assim, sabe? A gente vai fazer assim a partir de hoje, que é como se tivesse caído os downloads e agora você só precisa movimentar, ter as suas atitudes diferentes. E aí, com base nesses insights, nessas ideias que você teve. Segunda-feira ela abre assim. Interessante isso, né? É Mercúrio e Marte conversando. Aqui são dois planetas, tem muito potencial. E aí a gente tem a Lua ficando vazia na manhã e ela só vai chegar em Câncer por volta das 4 horas da tarde. Então a gente tem aí um bom período de Lua fora de curso, das 8 às 4. O que que rola nesse período? Esse período é um período onde a gente precisa soltar o controle exagerado de que as coisas precisam sair da nossa maneira. É aquele momento que a Lua, ela tá se despedindo de um signo e entrando num outro. A gente pode ficar mais sonolento, a Lua tá minguante nesse período, a gente pode sentir aquela introspecção bater mais forte. Eu não acho que é um bom momento, jamais, de lançar, de decidir coisas durante uma lua vazia. Lua vazia, diferente de lua minguante. Expliquei já o contexto de lua minguante. Agora, lua vazia é como se você desse um tiro às cegas. Você não sabe para onde que vai parar esse tiro. Você não tem a lua tendo um bom direcionamento no céu, uma boa troca. Ela tá sem aspectos, é como se ela estivesse desprotegida. Então, se tiver que tomar alguma decisão muito importante nessa segunda-feira, que seja após as 4, né? Vive tua vida, faz o que tem que ser feito, mas decide algo mais burocrático, assinar um papel, um contrato, fechar uma parceria de negócios, depois desse horário. Aí a gente tem a Lua chegando em Câncer, que ela tá domiciliada toda vez que ela chega em Câncer, segue minguante, então aquela vibe de chegar em casa na segunda-feira, eu só quero chegar em casa, deitar no sofá, deitar na cama, sei lá, pode bater. E a Lua vai quadrar Saturno e Netuno que estão em Áries. Então, assim, eu te recomendo que, se você tem mais energia no início dessa manhã, faça tudo que tiver que exigir do seu campo mental de manhã. Porque o restante do dia e fim da noite, né, à noite, a gente já vai estar com uma sensação de um cansaço estranho de segunda-feira, de início de semana. Porque Saturno ele puxa a base ali, ele puxa as rédeas da responsabilidade, e Netuno muitas vezes deixa uma sensação de embaçamento no ar, que a gente às vezes não vai estar sentindo com tanta clareza, entendendo com tanta clareza. Então é melhor repousar cedo e não ficar entrando em moods de gatilhos que despertem o teu lado mais vulnerável, sabe? De você, às vezes, sentir que está sendo provocado e aí você dá corda para aquilo. Então, cuidado, sabe? Não entra em discussão, tenta não forçar a barra com ninguém, nem com você mesmo. Às vezes chega na segunda-feira cansadíssima, vai querer ainda fazer
aquela faxina dentro de casa é importante, mas eu digo assim, ó, final de semana, o sol tá chegando em Virgem. Você quer o melhor mood para faxinar? Deixa o sol chegar em Virgem. Deixa o sol chegar em Virgem. Lua nova em Virgem. Aí, se quiser lavar as paredes, subir no telhado para varrer, limpar as calhas, tudo mais, deixa essa temporada tá chegando e daí você pode fazer tudo isso, porque realmente vai bater um mood bem cansadinhos na segunda-feira, fim do dia, início da noite. Então eu digo assim, se acolhe, se respeita, se possível, sabe? Se queira bem, se trate bem, porque os planetas que estão em Áries, eles têm urgência, mas a Lua que vai estar em Câncer, ela só quer sossego, conforto, paz, segurança. E essa segurança precisa vir de si mesmo, de você para você. Então não seja tão rude no fim do dia contigo e também com os outros não, né? Não precisa. Essa vibe ela pode bater pro teu lar, pro dentro de casa. Tenta também não levar problema da tua segunda-feira, do teu trabalho, pro teu lar, pra tua casa, pra tua família, pros seus, enfim, para as pessoas que vivem ali contigo, porque às vezes eles não têm culpa de nada. Eles não têm culpa do teu cansaço. E aí, às vezes, pode rolar aquela discussão, pode rolar aquela coisa de descontar no outro, que o outro não faz ideia que está acontecendo no seu mundo emocional. Então, delicadeza consigo e com o mundo nesse fim de segunda-feira. Vamos tirar um conselho? Vamos tirar um conselho para nossa semana, para essa segunda-feira do oráculo? E olha só, uma dica que eu quero deixar para vocês é que quando você. Vocês já perceberam que a vibe do dia, todos os dias, ela tem a data, né? Então, por exemplo, hoje, 18/8/2025. Às vezes viveu um fato, às vezes você viveu alguma coisa lá na semana passada, lá na quarta, lá na terça. E porventura aquele dia você não ouviu a vibe, ou você já nem lembra mais o que tinha naquele céu. Você pode digitar na pesquisa aqui dentro do canal aquele dia para você voltar lá, porque ficou salvo, né? Para você voltar no tempo e ouvir o que estava acontecendo. Você pode ter muitos insights. De repente, no dia, no momento, na hora, você não estava com tanta consciência. E aconteceu, sei lá, uma discussão, uma briga, um término. Né? Então, às vezes, volta no tempo, observa o que estava acontecendo naquele dia, ouve a vibe daquele dia. Acho que é interessante a vibe assim, esse podcast diário, porque a gente tem essa possibilidade. Uma coisa que está chegando já já, os eclipses. E os eclipses, eles reverberam de 6 em 6 meses. Então, logo mais, logo menos, eu vou começar a falar para você. Volta lá em março, abril, que a gente estava tendo eclipses, o que que você estava vivendo? Volta, né, no episódio lá de trás, o que que estava sendo recomendado. Então, essa é a vibe boa, né? A parte boa da astrologia. A gente pode passado, presente e futuro. Vamos ver qual que é o conselho, então, para nossa semana, para nossa segunda? Bora lá, então. Segunda-feira, oráculo, qual que vai ser o nosso conselho? Semaninha começando, olha que interessante. Essa semana está começando, essa semana está sendo provocadora em alguns sentidos aqui. Presta atenção no conselho que saiu. A tentação, queridos e queridas. A tentação, tá vendo essa carta aqui? E a tentação, ela pode vir de que tentação, né? Pode vir de várias formas na nossa vida essa semana. Então, sei lá, às vezes você tá numa dieta. E aí você sabe que você começou, você começa a semana decidida, ao Mercúrio sextil Marte ali, né? Trigo no Marte, no céu. Tô decidida que não vou mais comer chocolate só no final de semana. Sei lá, fez alguma decisão com você mesma, né? Tomou uma atitude, decidiu que não vai mais agir assim. E aí, de repente, chega alguém, né? Aquele morango do amor, sei lá o que, pra você te oferecendo, né? Um biscoito do amor. Aí, ó a tentação de sair, furar a dieta, as tentações, né? Mais, como que eu posso trazer? Obscenas também, de repente, acontecendo contigo durante essa semana. Então, assim, tá uma vergonha na cara. Tá uma vergonha na cara, tá mais juízo, né? Porque a gente sabe quando existe um campo de malícia também no ar.
Então, assim, eu não sei qual que é o teu mood de momento, mas pode ser que você sinta algumas sensações querendo vir te atordoar. E aí que você tem que estar consciente. Esse conselho é bem raro sair, mas achei bem interessante, tá? Para esse nosso fim de temporada leonina, né? Porque às vezes a gente acha assim, ah, eu tô merecendo, ah, é porque eu posso, ah, é porque não sei o quê, né? Tudo aquela vibe do, ah, eu mereço, vai lá, gasta mais do que pode no cartão de crédito, depois se no fim do mês. Então, isso também não deixa de ser uma tentação. Tá comprando um monte de coisa na Shein, nas lojinhas lá, não sei o quê, depois se arrepende. Então, vai ver quais são as tentações essa semana, que tem, de repente, você tem que estar um pouquinho mais atento, né? Para depois você não se enforcar sozinho com essas atitudes. Vê bem o que que você vai prometer para você e cumpra, né? Porque muitas vezes os nossos problemas de autoconfiança, né, aquele momento que você fala que não vai fazer isso, ou que vai fazer tal coisa, e daí chega na hora e não faz, não cumpre. Com você mesma, com você, consigo mesmo. E aí depois, como que você vai ter autoconfiança, né? Confiar em si mesmo, se às vezes você não consegue nem ser fiel com a própria palavra. Então, como que o mundo vai confiar em ti? É outra, olha quantos contextos. Então, gostou dessa vibe? Gostou dessa mensagem? Teve aí mais luz para viver tua segunda-feira? Compartilha essa vibe com algum amigo, com alguma amiga, lá nos seus stories, lá no seu Instagram. Manda no grupo da família, de repente. Não, né? Vai criar discórdia, né? De repente tem gente da família que não gosta de astrologia. Só manda para quem gosta de astrologia, né? Vamos fazer esse nosso grupo aqui da paz. A gente não quer treta, a gente só quer gente expansiva aqui, né? E se junte a esse canal, se inscreva neste canal, venha para o YouTube caso você esteja ouvindo no Spotify. E vá para o Spotify também, caso você ouça só no YouTube. De repente você pode intercalar aí os teus formatos de ouvir. Sou muito grata por você estar aqui. Seguimos aí sendo orientados pelo céu, pela astrologia, e nos vemos amanhã, terça-feira. A gente tem muita coisa para ser falado essa semana, então não perca nenhum episódio. Até mais, meus amores. Deixe seu comentário aqui que eu quero saber quem ouviu até o final.